convidada de hoje é um exemplo vivo de como o esporte pode transformar vidas. Aos 4 anos de idade, ganhou sua primeira bicicleta, mas após usá-la por pouco tempo, deixou de lado. Nunca foi muito inclinada a praticar esportes e mesmo quando tomava coragem para iniciar alguma atividade física, não conseguia manter o ritmo. Chegou a jogar tênis com sua filha, mas apenas para incentivá-la. Apesar de morar em Ouro Preto, foi no mergulho livre que encontrou uma paixão, dedicando-se a essa atividade por cerca de 5 anos, período em que se tornou Dive Master. Trabalhava como professora de informática até assumir a empresa do pai após seu falecimento. De uma hora para outra, precisou aprender a administrar uma pequena fábrica de embalagens de papel. Em 2019, com a saúde comprometida pelo sobrepeso, buscava uma atividade física que a ajudasse a retomar sua qualidade de vida. Foi então que um vídeo no Instagram chamou sua atenção. O ciclista e showman Thiago Bro Bruto, que já passou por aqui, ensinava sua esposa Carol a andar de bicicleta. Ela viu ali uma oportunidade e, incentivada pelo vídeo, entrou em contato com a loja, que a encaminhou para um treinador. Assim que subiu na bicicleta, foi amor à primeira vista. Aos 42 anos, ela decidiu que iria pedalar para o resto da vida. Aluna dedicada e esforçada, logo começou a participar de competições. Em sua estreia, conquistou a 6ª colocação entre as mulheres. A cada treino e a cada prova, ela se mostrava mais determinada e feliz. Perdeu peso, elevou sua autoestima, fez amizades e descobriu novos lugares. Entre suas conquistas, já participou de 2 edições do Iron Biker, foi vice-campeã mineira de contrarrelógio em 2023, competiu em 4 edições do Letap Brasil e é bicampeã do Caminhos de Rosa, uma prova de 300 desafiadores quilômetros pelo sertão das Minas Gerais. Há poucas semanas completou a 4ª edição do Biking Man, uma prova extenuante de 1.000 quilômetros repleta de subidas. Ela liderou a prova até os 710 quilômetros, quando cometeu um erro no percurso que a levou a cruzar a linha de chegada em 3º lugar. Conosco aqui hoje é empresária, ex-sedentária, mergulhadora, aprendiz de saxofonista e ciclista de ultradistância que nunca perde um treino e que quer mostrar que todos podem transformar suas vidas, basta querer, a disciplinada e determinada belo-horizontina Eliana Moreira Ribeiro Tamietti. Seja muito bem-vinda, Lili. Obrigada, Michel. Uma honra, viu, escutar toda essa apresentação aí, fiquei até emocionada. Prazer vai ser meu, já está sendo meu desde o primeiro dia que a gente se falou. Quero aqui mais uma vez agradecer a Helena que nos conectou, né? Helena Coelho, que participou também do Biking Man, e eu quero ouvir as suas histórias do Biking Man, porque tem história, viu? É uma prova que gera, né, história demais nos seus participantes. Agora, a gente está gravando esse podcast logo após a sua participação no Letap, 10 anos, Letap Brasil, lá em Campos do Jordão. E aí, como é que foi a prova? Então, eu fiquei surpresa, porque como eu vim do Biking Man, eu achei que não ia nem ter perna para subir. Pois Itapeva. Pouco tempo de diferença. Né? Minha treinadora falou que eu ia ter um mês para poder descansar e que era meio loucura, mas eu já tinha feito a inscrição. E eu fiquei surpresa porque eu subi o Itapeva melhor do que o ano passado. Eu subi com 40 minutos. Uhum. Eu não tive muita sorte, ou talvez até tenha tido a sorte, né? Furou o pneu bem na largada, eu estava bem classificada, estava no pelotão 2. Ótimo. Para quem é uma iniciante amadora, né? Tá no pelotão 2 já era uma honra. Mas, infelizmente, furou bem na largada. E aí, a Shimano trocou para mim a câmera. Eu fiquei sem câmera. E aí, eu fui. Estava fazendo uma prova até... considero uma boa prova. E em Machadinho, quando começou a subida, no retorno, o pneu fura de novo. Mas, assim, o Biking Man ensina muita coisa pra gente. E durante essa prova na Letap, eu vi que tinha ambulância correndo para um lado, para o outro. E aí eu falei, melhor o pneu, né? Ainda bem que furou o pneu. Ainda bem que o pneu. Aliás, você fez um post, né, naquela foto. Onde é que pega aquela foto que eu tirei a foto e não sei onde é que pega? Aquela foto do Letap, lá, Fotop. Tá você e o teu marido com aquele fundo de tapete lá que parece... Quando pega o kit, né? Então, você tira. Onde que você pegou a foto depois? Tá no Fototop. Enfim, eu não sabia disso. Mas aí você falou, né, e eu quero falar disso mais pra frente, mas já que você tocou no assunto do ainda bem que foi o pneu, você no final do post, da legenda, você colocou assim, olha, eu vou descer devagar, né? Itapeva e a Serra Nova. Porque... De fato, o risco existe, ciclismo é ciclismo, né? E ontem
aonde eu estava na prova, eu não vi nenhum corre-corre, não vi ninguém se acidentando, nem acidentado. Eu vi pneus furados, mas é uma prova que o risco está ali, né? E, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado para não se envolver, seja voluntariamente, por um erro nosso, ou às vezes até por um erro do outro, e você cai, né? E eu acho legal você tá nessa pegada, haja visto que você pedala há pouquíssimo tempo, e você, enfim, já está numa idade que você está madura, né? Você não, eu tenho certeza que ninguém, mas assim, você mais do que muitas pessoas jovens que correm riscos, você não está afim de correr um risco ali, né? Muito menos de quebrar um braço ou de perder um dente ou coisa pior, né? Numa prova dessa. E você fez esse post e eu achei legal porque dá para perceber a sua maturidade, apesar da sua talvez competitividade. Eu vou querer explorar um pouco esse assunto, já que você participou de não sei quantas provas, né? Eu relacionei aqui, deve estar dando mais de 20, né? Nesses anos todos. Mas, e claro, de ser gostoso você competir, se testar contra os outros, se testar contra você mesmo. Mas eu achei legal a sua maturidade, e isso é uma coisa bacana de se ver, principalmente no ciclismo hoje em dia, porque o risco está lá e enfim. Eu não quero abordar esse assunto aqui, acho que não vem ao caso, mas já perdi muitos amigos e é uma coisa muito chata, né? Verdade. Mas o risco está, sim, no ciclismo e que bom que foram só 2 pneus. Agora, antes da gente cair no assunto da bike, dessa sua transformação que me chamou muito a atenção, não à toa a Helena falou, você tem que gravar com a Lili. Que história é essa do saxofone? Assim, veio da onde? Você já era fã dos grandes saxofonistas, o Charlie Parker, o Stanley Getz? Não, nada disso. Não, de onde que veio essa vontade? Você vai achar super interessante, mas no interior de Minas existem as bandinhas, né? As bandas de interior. E o meu tio-avô, ele era maestro de uma banda na cidade de Piracema. E quando eu era bem pequena, ia para lá com meus pais. E as bandas lá fazem as procissões, né, da Igreja Católica. No final da procissão, ele descia a cidade tocando para mim, para minha irmã e meus primos. E a gente ficava dançando atrás da banda. E meu sonho era um dia aprender a tocar sax para ser igual a ele. E eu nunca tive oportunidade. Depois que eu mudei para eu sou de Belo Horizonte, mas eu morei um tempo fora, né, em Ouro Preto. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, gente, é a oportunidade, eu vou aprender saxofone. E foi quando eu me matriculei na escola. Pretensão nenhuma de ser uma musicista, mas aprendi bastante, viu? Agora está meio parado, mas hoje posso dizer que sou um aprendiz de saxofone. É a minha paixão. E depois de pedalar, de treinar, principalmente nos finais de semana, que quando sobra mais tempo, mas é quando você pedala mais, né? Sobra fôlego para soprar o sax? Então, depois que eu comecei a me dedicar muito ao ciclismo, foi quando eu abandonei o sax, porque não está sobrando tempo para nada. Principalmente depois da questão da ultradistância, né? Porque você passa longas horas em cima da bicicleta, né? Sábado, domingo, às vezes pedala 8 horas no sábado, 10 horas. E aí o sax foi ficando um pouquinho de lado. E você tem ouvido, você ouve, ou quando você estava mais ativa no sax, os grandes saxofonistas? Porque eu vi no teu Instagram você tocando, sei lá, acho que 2 músicas em 2 posts ali, que não eram clássicos do jazz, eram músicas brasileiras, que inclusive uma dedicatória que você fez para Bárbara, sua filha, né? Isso. Então, eu escuto, mas não sou assim, dizer que sou fanática, que eu mais escuto na vida, não. E eu usei muito o sax para tocar música popular brasileira. Então, por isso que eu toquei ali músicas para Bárbara que são clássicos da música popular. Cartola, eu acho lindo. Que legal, cara. É um instrumento tão bacana, né? Eu tenho um amigo meu também, triatleta, que ele aprendeu sax, assim, fazia aulas de sax, eu não sei como é que ele tá mais nessa... É um instrumento... Acho que é considerado difícil, não é? Muito difícil. Muito difícil. Tem que ter muita dedicação. Como a gente tem que ter no esporte, tem que ter na música também. Se eu tirasse ali 30 minutos, 1 hora por dia para estudar o sax, hoje eu seria uma grande saxofonista, certeza.
Que legal. Então, eu ainda vou voltar a me dedicar. Uhum. E você não escolheu o bumbo, por exemplo, que seria muito mais fácil, né? Você foi direto no sax, que era o mais complicado. Eu queria resgatar aquilo ali que eu tive na infância, né? É a minha paixão, o E sax. desde quando que você começou a tocar? Olha, eu não sei te precisar a data, não, mas eu acho que foi... Mas faz 2 anos, 5 anos? Não, eu não vi quando que eram os posts. Eu acho que tem uns 6, 7 anos. Foi antes do ciclismo um pouco. Foi antes. Legal, cara. E mergulho, meu, da onde que também veio essa coisa, morando em Ouro Preto, morando em Belo Horizonte? Puxa, vou ser mergulhadora. Você sabe que o mineiro é apaixonado com o mar, né? Eu acho que a tristeza do mineiro é não ter mar. Então a gente é apaixonado com o mar e quando surgiu a oportunidade de mergulhar, eu falei, não, eu vou realizar um sonho da minha vida, que é conhecer o fundo do mar. E quando eu comecei, que eu mergulhei a primeira vez em Recife, que eu fiz o primeiro curso, fui visitar uma amiga, e aí fiz o curso básico de mergulho, visitei o naufrágio, que foi o Pirapama, e quando eu desci, encontrei uma tartaruga de pente, né? E engraçado que a gente acha no mar tudo gigante, porque com a máscara aumenta 25% o tamanho de todos, todos os animais, né? E aí aquilo ali me fez chorar, assim, eu fiquei muito emocionada. E aí eu falei, não, eu quero fazer isso o resto da minha vida, e comecei a me dedicar à atividade, não parei mais. Aí fui fazendo os cursos, até chegar a ser dive master, né? Cheguei a dar aula de mergulho. Então, eu dediquei muito tempo. Aí, a minha ideia era ser mergulhadora de caverna. Uau. E aí, quando eu conheci o meu esposo, aí, numa conversa, né, ele foi entender exatamente o que era o mergulho de caverna, que é um dos esportes mais perigosos que existe. E aí, ele falou assim, não, a gente se ama, a gente vai casar, mas você vai ter que abrir mão do mergulho de caverna. E aí eu acabei abrindo mão do mergulho de caverna e por causa da vida mesmo, eu acabei parando de dar aula de mergulho. A empresa que eu trabalhava também quebrou, fechou. Mas você dava aula de mergulho aonde? Em piscinas em Belo Horizonte? Em piscina, no Minas Tênis. Entendi. Era uma empresa que chamava BH Sub. E finais de semana a gente ia pro litoral, né? Ou para Guarapari ou para Cabo Frio, que é mais próximo de Minas, né? Onde a gente fazia o check-out dos alunos, né? Que legal. E tinha o instrutor principal e eu era como se fosse a ajudante desse instrutor, Dive Master, que é chamado. Cara, uma mulher eclética, né, Lili? Então eu gosto de coisa diferente, né? Caramba, cara, que legal. Você assistiu esse filme? Você estava falando, eu estou tentando me lembrar daquela mergulhadora e do marido dela também, que acho que era o Pepim, alguma coisa assim, que depois eles fizeram aquele mergulho também numa caverna que você entrava de um lado, tinha que nadar pela caverna um tempão. É um documentário, estava no Netflix, ou deve estar no Netflix. Você assistiu esse documentário? Eu não estou lembrando nem do nome eu acho que eu assisti sim. Da mergulhadora. Uma história assim, bacana, eles se apaixonaram, eram jovens e tal. E aí, a moça era uma super mergulhadora, só que era de apneia, né? Que é perigosíssimo. Nossa Senhora. Esse é perigoso mesmo. Você já ouviu falar na Carol Maier? Sim. Então, eu já recebi ela aqui, Nossa, né? Ela também se tornou ciclista, né? Ela também se tornou ciclista. É mesmo? Não sabia. Sim. Que legal. Inclusive, a última vez que eu a vi, deve ter sido, acho que no Letap de Campos do Jordão, não sei se foi ano passado ou no retrasado. Se tornou uma ciclista, também não lembro agora a idade dela, mas acho que ela já tinha perto dos 40. E se descobriu, claro, com um super de um fôlego, né? Porque o negócio dela era a apneia, né? Que é uma loucura. Recorde de ficar, sei lá, 6 minutos, 8 minutos e tal. Enfim, agora você falando, me lembrei dela. Mas esse mergulho em apneia e esse que é tratado no filme, que aí a moça morreu, né? Porque aí tem que mergulhar num ponto, nada por dentro de uma caverna e sai no outro. Cara, foi uma história, eu achei fascinante. Mas, nossa, como o negócio é perigoso, né? E como tem gente que arrisca demais, né? Então, inclusive a Carol conhecia, acho que essa pessoa, ela me contou depois que eu falei, Carol, assisti esse filme aqui, é verdade, é assim mesmo? Ela falou, eu conhecia a Audrey, bom, faz tempo também. E o mergulho de caverna, pra você ter ideia, todos os equipamentos que a gente usa, quando você vai fazer um mergulho de caverna, é tudo dobrado. São 2 cilindros que você usa.
É tudo É igual na escalada. É, igual no alpinismo. exatamente. Você tem que ter um backup, né? Tem que pra ter você sempre não- o backup. Igual paraquedismo, né? Também já recebi aqui alguns paraquedistas. Você tem que ter o segundo paraquedas. E eu cheguei a fazer um curso de iniciante e na caverna e na cidade de Mariana. Lá tem uma escola de mergulho. E aí é muito famosa essa escola de mergulho. Que você mergulha lá na caverna de ouro. Que é onde tinha... que os ingleses, na época, exploravam o ouro de Minas, né? Não sei se você já ouviu falar da mina da Passagem de Mariana. Eu já fui para Mariana nessa época de escola e tal, mas eu não me recordo. E aí eu creio que não. tem essa caverna lá que o pessoal treina. Mergulho de caverna. Ela vai, se eu não me engano, ela vai até lá em Ouro Preto, na Praça Tiradentes. Uau! Tudo por baixo de terra. Caramba! É um labirinto. E o nome da especialidade é mergulho em caverna. Mergulho em caverna. Eu já andei, já fiz espeleologia um pouquinho, aprendi e tal. E eu pensei que podia chamar, sei lá, mergulho, espeleologia, alguma coisa assim. E o que você viu no fundo do mar que era tão legal, você curtia para ter se dedicado tanto e ter se tornado, inclusive, uma professora? Então, o fundo do mar é fantástico, porque é como se tudo ficasse lento. Então, quando você vai numa floresta, você vê os bichos, mas talvez vê de longe, eles correndo, eles nunca chegam próximo do ser humano, né? No fundo do mar, não. Você tem a oportunidade de estar ali em contato direto, assim. Já vi tubarão que você está praticamente quase encostando a mão nele, né? Os animais noturnos, dormindo de dia. Quando você faz o mergulho noturno, é o inverso, né? Então, é tudo muito próximo e tudo muito lento. Outra coisa que me fascinava também era o poder de você escutar a batida do seu próprio coração. Então, quando você mergulha e fica no estado de completa, assim, paradinho, né? Com uma flutuabilidade perfeita, e aí você presta atenção, você escuta a batida do seu próprio coração. É fantástico. Era a hora que... eu nunca fiz yoga, mas me falaram que é muito parecido, que é a hora que você realmente consegue esvaziar a mente, se concentrar só naquela atividade. E isso ajuda você no dia a dia, né? Claro. Que legal. É uma atividade que deve trazer uma calma, né? Uma paz. Né? Até porque são pouquíssimos os ruídos, né? O coração, as borbulhas e por aí vai. Então, acho que é uma atividade, de fato, que dá uma acalmada, né? E não tem nada mais bonito que o fundo do mar. Né? Eu nunca fui, mas o único mergulho que eu fiz foi num banco de areia, foi horrível. Não dava para ver nada, mas pelo que a gente vê nos documentários, eu adoro assistir, é fantástico. É lindo. E eu fiz o maior mergulho que eu fiz foi um mergulho de profundidade 56 metros. Uau. Que chama Cueva Azul, em Cuba. É como se fosse uma montanha de cabeça para baixo, tem mais de 2.000 metros de profundidade. Uau. Então a gente vai com um computador medindo a profundidade. E tem um tempo certo, claro, que você pode muito pequeno, inclusive, que você pode ficar em cada profundidade. E é simplesmente a coisa mais linda que eu já vi, porque é um azul assim, infinito. Infinito. Você não consegue ver o mergulhador da frente por causa do azul. Que legal. Por isso que chama Cueva Azul. Cueva Azul. Muito bonito. Que legal. Momento aqui de cultura variada aqui no Endorfina, falando um pouco de outro assunto. Vamos falar então agora dessa tua transformação, da tua relação com a bike. Você é competitiva, por isso que você competiu tanto? Você vive sem competição no ciclismo? Você é competitiva na vida? Então, eu descobri que eu sou muito competitiva na bike. Que legal. Então, assim, quando eu vou para uma prova, e toda prova tem a preferência, né? Fulano de tal é atleta profissional da categoria Master B, vai ganhar. Eu não me intimido, não. Eu vou para dar o meu melhor. Então, eu me descobri que eu sou competitiva. Mas mesmo numa prova como o Biking Man, que você estava liderando e depois houve lá o problema da tal subida e tal... Você tem que lidar com essa frustração? Tipo, em algum momento você assimilou a ideia de que você estava vencendo e que você poderia ganhar. E aí, quando você erra,
Ou quando fura um pneu ontem, você fica tipo daquela xingada, eu vou perder o pelotão, ou não vou fazer o tempo que eu gostaria de fazer? Então, ontem eu não fiquei tão frustrada, não, porque a frustração no Bikeman foi tão grande que me ajudou a lidar ontem com a frustração do pneu. Uhum. Mas no Bikeman foi terrível. Foi terrível porque aquele sentimento de que eu estava liderando e que eu tinha chances reais de ser campeã, quando eu vi que tinha ido tudo por água abaixo, ter que lidar com aquilo foi, assim, foi complicado. Emocionalmente, me abateu muito. Eu acredito que foi por isso que eu tive a contratura muscular, porque a tensão foi toda pro pescoço. E aí foi que, assim, depois que acontece um erro desse, vai acarretando uma série de acontecimentos, porque a mente manda em tudo, né? Claro. Aí foi acontecendo várias outras coisas que foi tirando a chance real mesmo de vencer. Talvez se eu tivesse lidado diferente com a situação, talvez eu até tivesse pego as meninas, né? Uhum. Eu cheguei a pegar a Helena, né? Mas eu estava tão ruim fisicamente que eu abri mão da segunda colocação para parar num hotel na beira da estrada e tomar um banho e almoçar para continuar. Uhum. Mas é bom, isso ensina a gente que tem um limite, né? Errar é humano. E foi importante para mim também ter esse erro. Inclusive, as coisas que me aconteceram depois do erro. Porque várias coisas, inclusive ter que dormir na casa de uma pessoa estranha, faltando 30 quilômetros para chegar no PC3, eu ter que chorar para uma mulher e pedir, pelo amor de Deus, arruma um quarto. E tudo isso aconteceu comigo. Então, eu até escrevi no meu post que antes do Bikeman, eu não tinha a menor ideia do que era o Bikeman, né? E aí eu ouvi muitas histórias de muitas pessoas. E aí, durante o Bikeman, parecia que eu estava conseguindo viver todas as histórias que eu tinha escutado. E eu pensava, não é possível que isso está acontecendo comigo. Então, todos os problemas foram reunidos para mim. E aí, foi como eu lidei com cada um deles é que me fez chegar antes das 120 horas. Porque para mim chegar antes das 120 horas foi uma luta, assim, eu nem sei te explicar como que eu consegui. Porque eu pedalei com uma contratura muscular por 250 quilômetros. E os últimos 100 quilômetros eu pedalava com uma mão no guidão e a outra no queixo. Então era surreal. Eu tive que vencer uma dor, assim, muito grande para poder conseguir chegar antes das 120 horas. E eu fiquei num estado tão ruim que eu tive alucinação quando você sobe a última serra, tem um túnel. E quando eu entrei nesse túnel, faltando, acho que 6 quilômetros para a chegada, mais ou menos, acho que é por aí. Eu cheguei até alucinação nesse túnel. Aí a organização da prova tinha mandado uma caminhonete para ir me assessorando, porque ali já estava de madrugada e perigoso, e eu acho que o pessoal percebeu que eu já não estava muito boa, não. Estava para lá de Bagdá. Quando eu entrei no túnel, estava ventando muito, muito. Acho que por causa corrente de ar. De corrente de ar. E como eu estava fraca, balançava a bicicleta e me balançava. Eu estava empurrando a bicicleta. E quando eu olhei para fora, eu juro que eu vi uma tempestade. Eu via árvore caindo, chuva, eu via tudo. E eu parei. Eu fiquei estagnada. E aí o rapaz da organização que estava dentro da caminhonete desceu, chegou na minha frente e falou: Lili, não tem tempestade. É só vento. Dá 3 passos, sai daqui, porque senão você não vai conseguir sair dessa situação que você está. Tem que caminhar. Caminha, você vai ver que não tem tempestade nenhuma. Eu olhei para fora e falei assim, não é possível que ele está falando a verdade, porque eu enxergava uma tempestade. Mas eu resolvi acreditar nele, dei 3 passos, saí fora do túnel e vi que não tinha nada. Como é que fica a cabeça? Então, nessa hora, eu só conseguia olhar para o relógio. Eu olhava para o relógio, eu tinha que chegar às 5 horas da manhã, né? E era tipo, sei lá,
um pouquinho antes das 4. Eu só conseguia pensar que eu tinha que chegar lá antes das 5 da manhã. Eu acho que eu não tinha mais raciocínio. Eu não tinha mais cabeça nessa hora, não. Eu só queria chegar. Eu cheguei 4h14. E foi linda a chegada, porque muitos participantes já estavam acompanhando a minha luta. E aí tinha muita gente na pousada me esperando. Eu achei que não ia ter ninguém, porque 4 da manhã, né? E tinha um atleta lá que, para mim, era um atleta muito especial, porque eu tenho pouco tempo que eu pedalo, mas um dos atletas que eu acompanho pelo Instagram é o Marcelo Mexerica. Uhum. E aí, ele estava lá me esperando. Foi ele que me deu a medalha. Que legal. Né? Ele que me recepcionou. Então, assim, para mim foi muito marcante, muito emocionante. Todas aquelas pessoas me esperando para me dar os parabéns. Eu até emociono até hoje, quando eu lembro. Você, para explicar para as pessoas, você estava com uma mão no guidão e com a outra mão segurando o queixo, porque a cabeça já não olhava mais para frente, né? Como eu tive contratura grave, eu perdi a força no pescoço. Ele não erguia. E para você pedalar, você tem que olhar para frente, né? Uhum. Fica extremamente perigoso, né? Uhum. E a parte mais divertida da prova, assim, é quando você vai descer o pico de Itatiaia, né? Porque você desce 1 hora sem encostar no pé de vela. Haja dedo. Só que foi a parte mais difícil para mim, porque como eu já estava com a contratura, meu pescoço não ficava no lugar, e tem muito buraco, vala, então eu ia descendo devagarzinho e ia parando. Nossa Senhora. Não, e é exatamente na descida que você tem mais pressão nos braços, né? E aí, obviamente, sobrecarrega o trapézio, costas, pescoço. Não, foi terrível. Aí, quando eu cheguei no asfalto, deu uma aliviada, mas logo em seguida você pega a estrada de terra de novo, né? Até chegar em Queluz. Então, foi a hora que eu mais senti dor, foi essa hora. Depois, eu tive que parar no hotel do Graal, lá em Queluz. Fiz as contas, eu falei assim, olha, eu tenho pouquíssimo tempo aqui. Tomar banho. Tomei um banho, enrolei na toalha, fui na recepção, dei R$50 para a recepcionista e falei para ela, literalmente assim, salva a minha vida, compra qualquer comida que você achar e leva para mim na cama. Eu já estava bem ruim, de dor. Uma boa técnica essa, hein? Foi. Quem te ensinou? Não, acho que é a vida, né? Cara, que boa essa técnica. Pô, você não precisa você ir lá procurar, fazer o prato, pesar. E ela viu que eu estava muito ruim mesmo. E ela usou aquela chave mestra, ela entrou no quarto e botou a comida no meu colo. Aí eu comi, deu uma restabelecida, 5 horas, montei na bicicleta, saí de lá e fui até a cidade de Cruzeiro, onde eu tomei uma injeção na farmácia, para tirar a dor. Que a Bárbara me indicou. Tipo um anti-inflamatório. Eu não sei qual a injeção, era tipo um anti-inflamatório. Uhum. E a Bárbara achou que isso ia resolver meu problema. Só que durou só 4 horas o efeito da injeção. E eu já não tinha mais remédios. Esses remédios que a gente leva, de pirona, não adiantava mais não. Já tinha tomado tudo, não resolvia. Mas durante 4 horas, eu pedalei muito forte. Aí 4 horas depois, volta a dor e era estrada de terra. Porque a estrada de terra virou um inferno na minha vida nesse final. Então, quando eu encontrei, um casal encontrou comigo, a Adriana e o Tiago, e aí eu já não tinha mais lanterna. Porque quando você começa a ter dor, você já começa a perder o raciocínio das coisas que você tem que fazer. Eu já não tinha lanterna, então eles começaram a iluminar o caminho para mim, andando devagar. Eles estavam competindo. Competindo de dupla. O objetivo deles também era chegar no prazo, né? Aí, quando chegou no asfalto, eles me contaram depois que não sabia de onde que eu tinha tirado tanta força. Que, quando chegou no asfalto, eu segurando o guidão com uma mão e a outra no queixo, eu imprimi uma velocidade que estava difícil para eles andar atrás de mim iluminando. Mas é porque eu queria muito chegar. Então, eu conseguia achar uma força dentro de mim que eu não sei de onde que veio. Então, eu pedalei muito, muito forte até a subida da serra. E aí, na serra, eu pedalei 4 quilômetros em cima da bicicleta e os outros 6 eu empurrei.
mais ou menos, tá? Isso é uma... Empurrar dava melhor porque a posição não era tão Exatamente. forçando o pescoço. Já. E eu acho que já estava assada também, eu já não estava mais raciocinando, acho que já... Aí já tinha tudo ido para o espaço. Você falou do mexerica, né? E antes de a gente começar a gravar, você viu aqui o meu troféu do Race Across America. Você sabe que esse problema que você teve no pescoço, ele foi relatado no ciclismo pela primeira vez no Race Across America. Ah, é? Ele tem um nome, que é o sobrenome de um dos criadores do Race Across America. O nome dele é Michael Shermer. Ele é um cientologista, é um cara super proeminente hoje e um estudioso. E ele fez o Race Across America e ele foi a primeira pessoa, lá em 1983, eu acho, que chegou num momento que não tinha mais como olhar para frente. E numa bike de estrada, né? Antigamente era tipo Caloi 10 mesmo, né? Eram as bikes mais simples. Fica mais ainda olhando para frente, né? É diferente um pouquinho da gravel, né? E aí esse problema passou a se chamar Shermer's Neck, pescoço do Shermer. Várias pessoas têm isso no Race Across America. Aí existem vários vídeos, depois eu vou te mandar e você pode até depois passar também para a Bárbara, ver um pouquinho, já que ela é médica. Que aí existem vários recursos, né? Teve gente que pedala com uma garrafa Minalba presa aqui assim, ó, vazia, né? Garrafa de água, ao contrário, porque aí fica pedalando com o queixo. Aí inventaram um colete cervical, né? Amarrado por trás do pescoço no selim para ficar forçando você para frente. E no Race Across America existem essas engenhocas. Então o que você teve, pela sua descrição, foi isso. No caso, acho que do Shermer, né, o Shermer's Neck, quando ele teve a primeira vez, foi só um cansaço extremo, né, de cabeça. A cabeça é a parte do nosso corpo que é mais pesada, né? Enfim, então isso foi relatado primeiramente no Race Across America e várias pessoas já desistiram a prova, quem faz solo, por conta de problema de não conseguir olhar para frente, né? Que parece uma coisa boba, mas não é, eu sei que não é, e você agora, infelizmente, provou na pele que não é. Pois é. O primeiro Bike Man tinha acontecido até isso. Eu falo que todas as histórias aconteceram comigo. Eu acho que não aconteceu nenhuma vez no Bike Man aqui do Brasil isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Não sei. Eu acho que não. Até porque é um problema pouquíssimo usual, né? Enfim, no Race Across America dá, mas eu nunca ouvi falar nem o Zogaibe, que já pedalou não sei quanto, o Mexerica, que já pedalou também não sei quanto pelo Brasil inteiro, o Léo pedalando pelo mundo, eu nunca ouvi ele falando disso. Mas, agora, cara, muita coisa legal que você falou aí, assim, eu fico aqui viajando, né, e tentando assimilar. Você me escreveu, numa da nossa troca de mensagens, que você teve uma relação na infância na roça, né? Tua família tinha um sítio, plantação de mexerica, poncão, alguma coisa assim, né? Isso. E talvez isso que também te traga essa sensação boa de fazer uma prova como o Biking Man, que embora você passe pela roça, ela não é inteiramente numa roça, né? Mas essa questão da terra, da dificuldade da roça, eu queria que você falasse um pouco disso. Então, eu acho que é porque é muito ligado à aventura. Aham. Eu fui uma criança que passava as férias indo para a roça e que pendurava em cipó, subia em árvore. Eu nunca fui ligado ao esporte, mas fui uma criança que brincava muito. Então, assim, eu acho que o ciclismo, o mountain bike em especial, e agora eu descobri na outra distância, uma brincadeira de criança. Eu fiz também uma corrida de aventura para iniciante e que me levou a isso. E eu achei o Bike Man muito parecido com uma corrida de aventura. Então, é você voltar a ser jovem. Eu acho que isso que mais me encantou, talvez. E é essa ligação aí com o interior, né? Que o mountain bike e a gravel traz, né? Uhum. Você pedalar e ver fazenda e ver a vida... Igual você fazer o Caminho de Rosa. Você pedala 300 quilômetros no sertão de Minas, você vê aquela casinha, você vê aquela criancinha humilde e que está ali brincando, sabe? Não sei, acho que é a essência. A essência é essa. Uhum. E remete à infância, e aí faz a gente ficar feliz, né? Uhum.
Embora a bicicleta não te remeta à infância, né? Quem que te ensinou a andar de bicicleta, você se recorda? Não lembro, Aham. não lembro. Eu lembro na adolescência de ir lá para casa dos meus avós e meu primo tinha uma bicicleta, acho que nem é bicicleta de marcha. Eu montava no quadro e ele descia aquelas pirâmides, nós dois gritando e fazendo aquela farra. Mas eu tive muito pouco contato com bike. Uhum. Pouco mesmo. Uhum. Quando a Bárbara era pequena, eu comprei uma bicicleta, mas era uma bicicleta tão ruim. E eu fui dar uma volta na Lagoa da Pampulha e, assim, cheguei morta, né? Porque bicicleta ruim, sem preparo físico. É. E tinha pouquíssimo equilíbrio também. Era terrível. Uhum. Eu não sei como que eu fui parar na bike. Eu vou tentar descobrir aqui, vamos lá. E eu perguntei isso porque muita gente, eu inclusive, a gente tem, e muita gente que passou aqui, eu acho que tem essa relação meio nostálgica com a bicicleta que remete a uma época na infância, né? Que é quando normalmente a gente aprende a andar de bicicleta. E aí tem gente que extrapola isso para pedalar, enfim, a vida inteira, e quilômetros e quilômetros e quilômetros. O que será que você já consegue entender? Assim, o que você tinha com o esporte, já que você era uma criança ativa, né? Não era criança de apartamento, era criança de ir para a roça, para o sítio e tal. Que você não conseguiu se adaptar a nenhum esporte, ou não pegou gosto. Tua irmã chegou enfim, a fazer educação física, era do time de vôlei da escola, essas coisas, sabe? Nada. Também não? Nada. Detestava vôlei. Eu sempre tive mais inclinação com a água. Talvez se eu tivesse entrado numa aula de natação, quando fosse criança, eu tivesse desenvolvido para esse lado. Aham. Porque eu tenho uma veia, assim, pro esporte. Mas eu descobri isso com 42 anos. Porque foi assim, uma coisa é você começar a pedalar com 42 e vai dar a volta na Pampulha, sei lá onde, vai dar uma coisa é você fazer tantas provas como você fez e cair justamente nas provas de 300 quilômetros, de 1.000 quilômetros. Né? É porque eu entendi que não existe limite pro ser humano, sabe? Eu entendi que tudo é possível. Então, assim, nada me intimida, não. Talvez eu seja pouco ousada, né? Talvez seja isso o termo, ousadia. Tem aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi lá né? Então, e fez. Um pouco desse desconhecimento, às vezes ele é benéfico, ajuda. Né? Ajuda. Eu Porque acho. você não se impõe aquela barreira, tipo, não, isso não dá. Isso eu não consigo. 1.000 quilômetros. Exato. O que a Bárbara acha disso tudo? O que ela percebeu em você? Nossa, você não é a mãe que eu conheci. Teve alguma coisa assim? Ou tua mãe, ou os parentes? Não, ela fica muito orgulhosa. E aí tem uma história linda, porque os meus primeiros 300 quilômetros do ano passado, eu fui com muito medo. Tanto que a noite que antecede a largada, eu passei a noite em claro. Em claro, eu não dormi 1 minuto. Pensa alguém largar para 300 quilômetros e não conseguir dormir 1 minuto, de tão ansiosa que eu estava. E aí ela foi despedir de mim e ela falou assim: mãe, por favor, não desista. Aconteça o que acontecer, faça os 300 quilômetros. Vá até o fim. E ela falou: eu sinto muito orgulho de você. Aquilo me tocou muito. Então eu fiz o caminho de rosa pela primeira vez, em dedicação a ela. Porque, assim, é muito interessante um filho, depois de adulto, falar que sente orgulho de você. Assim, muito emocionante. Então, eu fiz os 300 quilômetros em homenagem à Bárbara. A minha primeira vitória foi em função dela. Não foi fácil, mas todas as vezes que eu encontrei uma dificuldade, eu pensava, eu tenho que levar a medalha para a Bárbara. Igual eu pensando ontem com a minha filha de 8 anos, eu preciso levar uma medalha, eu preciso terminar isso daqui. Então, não é a melhor motivação? Não tem motivação melhor que essa, não, ser orgulho dos filhos. Só que nessa idade da Bárbara, né, que você falou que tem 24? Fez 25 agora. 25? Não é comum, né? Normalmente é ela que vai chegar para você: mãe, tá orgulhosa de mim? E você vai falar que tá orgulhosa dela, né? Então essa reciprocidade, embora vocês também tenham uma diferença pequena de idade, né? Vocês têm uma diferença de 20 anos. Eu tive ela com 22 anos. Uhum. E eu acabo sendo um exemplo para ela. Ela está enfrentando uma fase difícil da vida, né? R1,
mudou de cidade, né? Saiu lá, mineirinha, saiu de Belo Horizonte, veio para a cidade grande, São Paulo. Não está sendo uma fase fácil na vida dela. E eu, por transpor esse tipo de barreira, tô dando um exemplo para ela que não é fácil, que tem que lutar para vencer, né? Uhum. Apesar de que ela é uma menina incrível, né? Ela é fantástica. E voltando, assim, tem alguém que chegou para você, ou sei lá, alguma pessoa que você se relacionava, conhecia do trabalho, lá na fábrica de papel? Nossa, você não é a Bárbara que eu imaginei, a Bárbara. A Lili que eu conhecia, você agora tá assim, diferente. Houve essa percepção, porque você se transformou, né? E a bicicleta foi um instrumento para isso, né? Alguém percebeu essa mudança de chegar a comentar contigo, tipo, nossa, como você mudou, Eliana, que legal que você é assim, assim, assado? Teve. Eu não sei te precisar, assim, falar quem que... Aham. Mas são muitas pessoas. Quando eu cheguei na assessoria esportiva, que eu tô até hoje... Bita. Quando eu cheguei lá na Bita, eu não acreditava em mim. E aí eu tenho uma história muito interessante, porque ela acreditou. E só que eu ia para as aulas de quinta-feira, que era o marido dela que ministrava, uma aula para iniciante, né? E aí o Renan chegou para a Bita um dia e falou assim: aqui, essa mulher que começou aqui na assessoria não passa de um mês, porque eu era muito ruim, muito ruim. E depois ele me contou rindo disso, né? Então, assim, é que a minha transformação foi muito grande. Então, assim, muita gente assusta. E os alunos que estão lá na Bita Esporte dessa época, eles, além de ser meus amigos, eles falam que me admiram muito, porque eles acompanharam essa transformação, né? Chegou uma pessoa que não sabia andar de bicicleta direito, com 70 quilos, né? Uma pessoa hoje com... Eu nem sei com quantos quilos. Eu perdi peso no Bike Man, mas vou chutar. chutar 53. Então, eu acabei ganhando muitos admiradores por causa dessa força, dessa raça que eu dou em tudo que eu faço. Uhum. E na tua cabeça, a hora que você faz... Não vamos falar só do Caminhos de Rosa, mas você foi campeã de contrarrelógio, né? Que é prova, para quem não sabe, é uma prova de bike de estrada, né? Agora... O Bike Man é gravel, o mountain bike você já fez N. Quando você deita a cabeça no travesseiro, quando você está pedalando numa prova dessa que dá tempo de pensar e tal, assim, como assim que você acessa essa transformação? Como é que você também está lidando com isso? Porque para você é tudo novidade. Você disse aqui que você se descobriu competitiva, né? Você nunca tinha conseguido ir adiante em nenhuma modalidade esportiva, né? Não sei se o mergulho é considerado uma modalidade esportiva, mas... mas não faz... Exigia dedicação, exigia um pouco né? Tem a história da segurança, você tem que ter... Enfim, você tem que se dedicar um pouco, tem que ter um comprometimento, não é uma coisa que você vai lá e faz, né? E de repente, puxa, você se encontrou na bicicleta e se transformou nessa pessoa que até com o braço quebrado você treinava, né? Que você treinou, que você disse lá no outro podcast lá do Só Delas. Assim, como é que você... Assim, o que você acha disso tudo? Como é que você está percebendo essa mudança? Como é que você está assimilando essa mudança? Então, eu descobri na bicicleta, e aí eu falo que é qualquer modalidade, uma paixão. Eu apaixonei por qualquer modalidade de bicicleta, da bicicleta, qualquer bicicleta. E às vezes eu realizo algumas coisas, como foi agora o Bike Man, e realmente, às vezes eu fico assustada. Não é possível que eu consegui fazer isso. Meio incrédula. Às vezes eu me sinto assim, incrédula. Tanto que depois do Bike Man, eu chorei 3 horas sem parar. Sem parar, literalmente. Eu fui pra festa toda deformada. Se você assistir o vídeo aí, você vai falar assim, não, essa não é a Lili, não. Com o rosto todo inchado de tanto que eu chorei. Minha mãe ligou pra mim e falou assim, minha filha, você teve insolação, vai no dermatologista. Eu falei, mãe, não é insolação não, eu chorei 3 horas sem parar. Justamente por causa dessa mistura de sentimentos. Você conseguir realizar uma coisa que você não acreditava que era possível. Mas a bicicleta foi uma descoberta na minha vida, uma paixão.
que eu não consigo explicar. E ela aconteceu a primeira aula que a Bita me deu. A Bita fazia uma aula de mountain bike para iniciante e eu não tinha fôlego nenhum. Tinha que subir lá num lugar que chama Retiro das Pedras. Um morrinho de nada. E a Bita e o Renan iam revezando para me empurrar nesse morro. E teve uma hora que eu pedi para eles pararem de me empurrar, porque nem com eles me empurrando eu aguentava. E quando começava as descidas, e eu sem técnica nenhuma, eu achava aquilo maravilhoso. Aí eu falei, não, nasci para esse negócio. Não ficava em cima da bicicleta, caía toda hora, mas eu falava, eu nasci para fazer isso. Foi quando eu procurei ela e falei assim, como é que faz esse esporte só descendo? E ela é muito sincera, ela falou assim, Lili, a gente não faz o esporte só descendo. Toda descida tem uma subida. Então você tem que vir treinar comigo para aprender a subir. E hoje o que eu mais gosto de fazer é subir. Ela realmente me ensinou a subir. Então foi uma paixão. Estou apaixonada até hoje pelo ciclismo e eu acho que eu quero fazer isso o resto da minha vida. E aí eu me descobri agora, esse ano, na verdade o ano passado, quando eu fiz o Caminhos de Rosa, que eu levava um jeitinho para a Ultra. E agora no Bike Me eu acabei de comprovar. Eu acho que eu levo jeito pro negócio. Eu durmo pouco. É uma característica boa para quem faz ultraciclismo. Muito boa. E é difícil. Nada me para, não. É porque eu faço aquilo por amor. É uma paixão. Eu só queria chegar. Então, eu acho que resume nisso. Eu amo a atividade. Eu gosto da competição, mas é muito mais do que chegar em primeiro lugar. Eu me divirto. Eu contemplo cada paisagem tudo no Bike Me eu consigo fechar os olhos e lembrar de cada lugar que eu passei. Eu não estava ali só competindo. Eu estava ali tendo uma experiência real de vida e que me marcou muito e que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero conhecer o mundo inteiro em cima da bicicleta. Meu marido tá lascado. Bom, ele pedala também, né? Mas acho que ele não tá nessa pegada ainda. Não. E ele ficou muito apavorado com a história do Bike Me e perdeu noite de sono. A última noite ele falou que não dormiu nada. Então, quando eu cheguei em casa, ele estava assim, assustado ainda. E ele falou comigo, tá bom, você gostou, né? Mas você lembra que se você for fazer isso aí de novo, que tem gente aqui do outro lado que não dorme, que não sei o quê. Aí na hora eu não falei nada não, que eu vi que ele estava bem abalado. No outro dia eu virei para ele e falei assim, aqui, eu acho bom você se acostumar com a ideia, viu? Que você acabou de ganhar uma esposa ultraciclista. Você lida bem, falta de sono, ok. O desconforto físico, eu imagino que tudo bem, mas e assim, aquilo que a gente fala, né? Perrengue, sabe isso? Ficar assada, dormir não sei o que, comer a comida que não sei o que. Aí é sol, é chuva, é poeira. Isso tudo para você vai, como, enfim, tem a ver com a história da roça e tal, que você não se incomoda de estar naquele ambiente que, para muitas pessoas, ele pode ser considerado inóspito, porque não é que você está passando lá, sei lá, nem que fosse a cavalo, né? Não é que você está fazendo uma cavalgada de 1 hora. Não. Não é uma cicloviagem. Exato. Né? Aí você está assim mesmo, né? E aquele vídeo que você me mandou, tá no Instagram, né? Não foi não, no YouTube, no canal Gravel Bike, que mostra você ali chegando e deu uma choradinha e falou, eu chorei muito, aí você conta que você errou e tal. A gente, obviamente, olha, quem está acostumado, e eu tô, ok, é uma situação de, enfim, é um biking man. Mas aí a gente imagina o quanto que você já não sofreu e perrengue, eu não sei se você caiu, desequilibrou e caiu, aqueles tombos bobos, né? Assim, você vai ralar o joelho, aí você tá com a mão machucada, dá calo, o pescoço travado, né? O cabelo fica naquele estado precário, você também não tá tomando banho direito, aí você sua. Quer dizer, isso não te incomoda? Aí vai arrumar alguma coisa na bike, a unha, a graxa, isso tudo é uma coisa que você se habituou? Então, eu acho que é por causa de ter vindo da roça, isso aí que menos problema tem para mim. É o que tem menos.
Inclusive, eu acho que eu tomei banho demais. A próxima vez eu vou tomar menos banho. Não, o Vinícius me contou aqui, quando ele esteve aqui, umas estratégias de serrar a escova de dente, né? Para você usar uma escova de dente e carregar menos peso. Aí você pega a espátula de pneu e prende na escova para ter um suporte. Assim, umas coisas que eu não sabia, né? Eu nunca fiz uma prova de gravel, muito menos de ultra distância. Mas assim, a gente percebe que, é um esquema... perrengue máximo. O Race Across America não é um perrengue, porque você tem uma estrutura atrás. Exatamente. Né? Uma prova como essa é perrengue porque você é autossuficiente. Não, o Frois, ele deu uma palestra lá na Letap e eu assisti, né? Uhum. E aí até eu fiz um comentário lá, interrompi a palestra e falei. Ele fala que ele dorme pouquíssimo também e dorme nos pontos de ônibus, aonde ele encontra um lugar, ele dorme. E o único problema de ser mulher é que não dá para fazer isso, porque é inseguro, né? Exato. E aí deu uma inveja de ser homem. Fiquei com uma pontinha de inveja, porque se eu pudesse, eu também ia dormir na praça para ganhar tempo, ia dormir no ponto de ônibus, porque não me incomoda. Uhum. Não me incomoda nada. Eu comecei com uma estratégia muito certinha, sabe? E parando e tomando banho, lavando o cabelo, secando o cabelo. Como é que você chegou a essa estratégia? Você foi consultando, sei lá, trocando ideia com as meninas e com o Vinícius? Porque o Vinícius, eu sei que ele ajuda bastante, não, né? É um cara que está fomentando isso de uma maneira para as muito mulheres legal. ainda. Ele fez o training camp e no training camp eu aprendi muito. Aham. Inclusive em navegação. Já perceberam que eu não sou muito boa ainda, né? Mas eu já avisei para todo mundo que eu aprendo rápido, então abro o olho com a Lili. Mas no training camp que o Vinícius deu, eu aprendi muita coisa. Mas a estratégia para a prova, quem fez foi a minha treinadora. Porque a Bita Lapertosa, ela veio da corrida de aventura e do trail, ela já fez a Concagua, ela foi campeã lá daqueles... acho que 600 quilômetros da Concagua. Que legal. Uau. E aí, como ela é da corrida de aventura, ela entende muito bem essa questão do ciclo de sono. Uhum. Então, ela elaborou uma estratégia que, para mim, funcionou muito bem. Uhum. Que era pedalar até 2 da manhã. Aí parava, tomava banho, descansava. E aí eu, naturalmente, acordava às 5h30, que é o horário que eu acordo para ir treinar. Fica mais fácil de acordar. E aí eu meio que enganava meu cérebro, né? Ele pensava assim, essa daí acordou 5h30, dormiu a noite toda, então eu acordava assim, ótima, parecia que eu tinha realmente dormido às 8 horas. Habituada, claro. Uhum. Eu acho que só deu errado porque a terceira noite eu não cumpri essa estratégia, eu furei ela. O terceiro dia foi muito desgastante para mim, o sol. Eu fiquei muito desidratada. Porque a gente pegou ali... Eu saí de Cunha, 6h20 da manhã, 6h30 por aí. Ou 7 horas, não lembro direito. Um horário desse. E aí, a gente pega muito asfalto. Pega ali Cunha, depois pega Macacos, bairro de Macacos, Silveira. Pega um asfalto, um lugar, uma estrada linda. Mas o sol tava de um jeito. Tava quente, hein? Tava pegando, sei lá, eu não sei, mas uns 45 graus. Tem um vídeo que a Jéssica fez que eu tô empurrando a bicicleta no asfalto e tomando água de coco, que foi uma água de coco congelada que eu tinha pego na última parada. E tinha colocado no bolso para ver se dava uma aliviada, ela foi descongelando. Eu cheguei na cidade de Areias, que era o PC2, e eu vi que eu estava desidratada. A gente tem que cuidar da questão da hidratação também, né? Aí eu fui até Resende, e aí eu fui sozinha até Resende, peguei um pedaço à noite, e quando eu cheguei em Resende, eu parei na farmácia para comprar soro. E aí eu resolvi parar em Resende. Era para mim parar em Visconde de Mauá. Inclusive, eu já tinha pousado em Visconde de Mauá. Se eu tivesse ido até Visconde de Mauá, nessa noite, provavelmente eu não teria errado. E aí, tinha evitado uma série de coisas. Uhum. Então, essa estratégia de pedalar até 2, acordar às 5h30, arrumar e sair, foi uma estratégia que funcionou muito para mim. Que eu dormia ali umas 2 horas e meia, 2 horas e meia era suficiente para mim. Uhum. Você sabe que o Pedro Morgante, né, um amigo meu que também... eu encontrei com ele lá. Exato, amigão meu, a gente já fez muitas coisas de aventura juntas. Ele é triatleta e fez agora 2 tentativas, né, no Race Across America. Ele foi participar da prova.
E agora na volta ele estava me contando também todos os perrengues que ele passou e ele falou de uma maneira, eu não vou saber reproduzir aqui, mas ele falou assim, cara, é a coisa mais legal do mundo porque é uma corrida de aventura, só que só tem bicicleta. Foi o que eu pensei. Então ele ficou com essa nostalgia das corridas de aventura do final dos anos 90 e falou, cara, eu tô maravilhado. Ele falou de uma maneira assim que eu falei, cara, eu vou querer fazer essa de 500, né, 550, né? Preciso treinar um pouquinho mais, porque ele falou, cara, é muito legal, deu nostalgia nele, né? Então agora você está falando da Bita, dessa experiência dela e tal, e dessa, por exemplo, dessa sua estratégia me faz mais sentido ainda, né? É porque ela é uma prova de autossuficiência. Então, assim, você não pode ter ajuda externa. E você tem que navegar, é parecido com a corrida de aventura, que você tem que navegar, né? Apesar de que na corrida de aventura é mais difícil ainda, porque você não pode usar o GPS, né? Você tem que entender de mapa. Mas você é responsável pela sua própria navegação, ser responsável de definir onde que você vai parar, onde que você vai dormir, o que que você vai comer. Então, assim, é muito divertido, uma brincadeira de criança. Exato, Muito próximo, achei muito legal. E foi isso foi o que mais que te fascinou, que tá te fazendo querer voltar para lá, né? Eu acho que você já se inscreveu, né? Talvez seu marido não saiba. Acho que você já pegou a vaga pro ano que vem. Enfim, a gente não precisa falar isso, tá bom. Mas, assim, o que mais você curtiu? Ou não dá para dizer, é tudo? É a experiência como um todo? É a experiência como um todo. E a superação dos desafios. Você lidar com o problema. Porque isso é parecido com a nossa vida. A nossa vida não é assim. Você não tá sempre feliz. A nossa vida é desse jeito. Um dia você tá doente, outro dia você briga com a sua esposa, outro dia, sei lá, são tantos os problemas que a gente enfrenta na nossa vida. E aí acontece isso na prova, você vai lá no fundo do poço e você tem que se reerguer, sair daquele fundo do poço e transformar aquela situação difícil numa coisa positiva para você continuar prosseguindo e chegar no final. Então é isso. É uma experiência de vida, né? Você se transforma, você vira outra pessoa, né? Você pensa assim, nada pode me deter. Então você tem que pegar essa experiência que você viveu no Bikeman e transportar para sua vida, no seu dia a dia, né? Eu vi várias pessoas que você já entrevistou e que tem essa força, né? Sim. Inclusive a última, que foi a Kelly, né? Você ouviu, né? Eu ouvi. Que vocês se conhecem, se encontraram por coincidência na loja. E é minha vizinha, né? Mora pertinho lá de mim. Então, assim, que é isso? O que é o Bikeman, né? Para uma menina que enfrentou aquilo. Então, é isso aí. É um aprendizado que você vai levar para sua vida. Eu acho que é isso. E eu não sei se você já está tendo isso, mas nas minhas experiências pessoais e pelo que eu tenho ouvido por aqui, também acontece isso, que acaba sendo uma maneira que a gente tem também de se iludir, né? No próximo Bikeman, ou a prova que você for fazer, você acha que você não vai cometer o erro esse, aquele outro. Você até pode não cometer os mesmos, mas vão aparecer outros erros ou outras situações que vão te colocar de novo naquele lugar que não é legal, mas que é da onde você tira essa força que você não sabe da onde, que te faz e porque nem tudo depende de você. Exato. A graça é essa. A graça porque se a bicicleta quebra, que culpa você tem? Quebrou, né? Aí você tem que resolver a situação. Aliás, o menino que ganhou, né? Ele passou por um problemão, né? Não. Com a bike dele. E ele me contou uma coisa que eu fiquei, assim, bem feliz. Ele falou assim pra mim, Lili, eu sou péssimo de navegação. Eu não sei navegar. Eu não consigo entender mapa. Até hoje, eu tô aprendendo. Eu falei assim, então tem recurso pra mim. Porque quando o meu Garmin travou, agora eu consigo ter uma ideia do que aconteceu. Eu estava em Resende, eu saí 2h da manhã, sozinha. E aí eu peguei a marginal em vez de pegar a principal. Uhum. E chegou uma hora que o Garmin estava pesado, porque ele já estava com 710 quilômetros, se eu não me engano. Ele travou, ficou tentando rodar a rota. E aí, quando ele voltou sem o mapa. Uhum. O que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter respirado e voltado tudo para trás até a hora que o mapa aparecesse novamente.
Mas como essa hora já era umas 2h20, 2h30 da manhã, e ali estava ermo e na Dutra, foi a única hora que eu senti medo. O medo tomou conta de mim. Eu fiquei num estado de pânico. E aí eu só pensava assim, eu tenho que sair daqui, porque aqui tá perigoso. Se aparece um cara querendo me estuprar, eu só pensava nisso. Não conseguia pensar em nada positivo nessa hora. E aí eu comecei a seguir uma setinha, o Garmin tinha indicado uma setinha. E aí quando eu voltava, ele dava aquele sinalzinho de pause, como se o caminho tivesse errado. Uhum. Então eu pensei assim, não, então deve ser o problema do Garmin, ele sumiu com o mapa, mas o caminho é esse, onde que a setinha está indicando. E eu fui seguindo a setinha. E em contrapartida tinha sempre placa escrito Visconde de Mauá. Aí eu falei, tô certa, né? Não tem nada de errado. Eu só descobri que eu estava errado depois que faltava 2 quilômetros para chegar em Visconde de Mauá. E que como eu tinha feito o training camp, eu sabia que a serra era de terra, a Serra do M, e o que tinha me marcado que tinha o bar do São Augusto. E eu não vi o bar. Aí eu tinha um carro lá parado, estragado. E eu perguntei ao senhor, eu tô chegando aqui em Visconde de Mauá, por que eu não passei pelo bar do São Augusto? E aí ele me falou, aí foi que ele me explicou, você não tá na serra certa. O bar do São Augusto fica no pé da Serra do M. Você subiu a Serra Selada, Serra do Visconde de Mauá. Mas você não precisa se preocupar, não, que você já está chegando em Visconde de Mauá. Se fosse esse, né, a situação. Aí eu fiquei desesperada, né? Bem desesperada. Eu montei na bicicleta e desci tudo. Não era longe, eu já tinha andado muito. Quando eu encontrei 2 ciclistas de speed. E aí eu estava meio desnorteada, sem entender aonde eu estava, e eu perguntei para eles aonde que eu tô, porque aí o Garmin ficou maluco mesmo. E aí que eles me explicaram que eu tinha subido a serra do lado contrário, outra serra, mas que tinha um caminho que dava lá na rota. E aí quando eu olhei pro Garmin, ele voltou com a rota, e eu estava do ladinho da rota. Eu podia ter feito isso, que eu não ia perder ponto. Mas eu fiquei na minha cabeça, como iniciante de ultraciclismo e a primeira prova, que eu obrigatoriamente teria que voltar em Resende. Foi quando eu tomei a atitude de voltar para Resende e o senhor que parou para mim o carro e que me deixou em Resende, me deixou no meio do trânsito. As meninas demoraram para chegar, para me buscar, e meu arquivo corrompeu, elas não estavam entendendo aonde que eu tinha errado, porque a ideia era me deixar onde que eu tinha cometido o erro. Foi quando o Vinícius Martins ligou para elas e falou assim, aqui, deixa ele lá na ponte, solta ela lá, porque ela tá perdendo muito tempo. Que meninas eram essas? Era a Alice. Mas elas são os Bike Angels lá? Isso, a Alice, eu acho que ela é sócia do Vinícius. Uhum. E a Jess, que era Race Angel e também estava fazendo a mídia. Ela que fazia as entrevistas. Aí elas me colocaram no carro e me deixaram na ponte. Só que quando elas me deixaram na ponte era 8h30. E eu tinha pedalado de 2 da manhã até aquela hora pra nada. E aí, nisso, era o tempo que eu ia abrir das meninas, né? Eu já estava bem na frente, mas eu ia abrir mais umas 5 horas das meninas. Uhum. E aí as meninas me passaram, né? Óbvio. E aí foi a hora que eu vi, falei assim, tá tudo perdido. E eu não conseguia, nessa hora, pensar nada positivo. Foi a hora que eu fui no fundo do poço, que eu te falei. Você vai no fundo do poço e aí depois você se ergue das cinzas e pensa, não, tem que terminar esse negócio aqui, tem que ir embora, tem que continuar, não é um fim. E é isso aí, é superação. O legal é isso mesmo da prova. É você se perder, você se encontrar, é você ir no fundo do poço e você se reerguer, voltar a respirar. É a graça do ultraciclismo. Você poderia ter ligado pro Vinícius naquela situação e o Vinícius teria te falado que você poderia... Existe essa possibilidade desse tipo de ajuda, de orientação? Eu acho que se eu tivesse ligado para ele lá da montanha, ele teria me explicado o que tinha acontecido. Porque eu estava numa situação que eu acho que talvez até
para uma mulher um pouco arriscada, né? Porque eu estava fora da rota e estava distante. Eu acho que ele teria me ajudado, mas o telefone não estava pegando, né? Não tinha internet, não tinha como ligar. Uhum. E quando eu consegui falar com eles, estava todo mundo atrás de mim já. Eles já estavam atrás de mim, eles já sabiam que eu estava perdida. Eles já estavam bem preocupados comigo, né? Uhum. Então, eu acho que se o telefone tivesse pego o sinal, porque quando pegou o sinal, eu já estava dentro do carro, eu já estava indo para Resende. Já não tinha como voltar atrás, não. Uhum. Eu peguei um post aqui de 2022 no teu Instagram, que você escreveu o seguinte na legenda: gostaria de deixar registrado aqui que disciplina muitas vezes é melhor que motivação, porque tem dia que sua vontade é ficar na cama, descansar, menos ir treinar, principalmente aquele dia que você sabe que o treino vai ser difícil. Às vezes você até acha que é impossível que ele seja executado. Hoje eu acordei e pensei, meu treinador tá doido, não tem jeito de fazer isso não. 6h30 da manhã, eu já estava reclamando que não daria certo, mas foi assim mesmo. E como sou teimosa, ou melhor, disciplinada, eu fui lá e executei o meu melhor. Não é que deu certo? Entreguei tudo o que tinha e finalizei essa sensação maravilhosa de dever cumprido. Obrigado ao Thales por insistir e acreditar que daria certo. Vamos evoluindo, sustentar frequência cardíaca por 18 minutos acima de 179 batimentos. Caramba, meu. Fora de um pelotão não é fácil, pelo menos para mim não foi, mas eu consegui. Isso é post de 2022, eu não vi aqui que mês, mas enfim, fazia muito menos tempo ainda, né, que você estava pedalando, mas já dá para perceber aqui que você de fato já estava nessa onda aí do treino mesmo, né? Você já tinha esse traço de ser uma mulher disciplinada, só não tinha sido disciplinada para o esporte, provavelmente porque é o que acontece com muita gente, a gente quando não encontra o esporte, certo? Eu tenho a seguinte opinião. Todo mundo tem um esporte que vai se identificar, né? Não precisa ser apaixonado e fazer 1000 quilômetros, mas vai se identificar. Só muitas vezes a pessoa não acha ou tem preguiça de procurar, né? Mas você já tinha traços de ser uma mulher disciplinada? Porque a situação que você me explicou também do falecimento do teu pai, que foi de uma hora para outra e parece que tudo era meio na informalidade, você teve que assumir e, enfim, aí cobrar as pessoas, você fingia que teu pai estava vivo ainda para poder receber das pessoas e tal. Isso mostra que, caramba, você foi, não digo disciplinada, mas assim, você foi super determinada em resgatar e dar continuidade com o que o teu pai estava fazendo na fábrica lá de papel. Você já tinha demonstrado esses traços assim de disciplina, de determinação? Ou foi no esporte que isso aflorou e talvez você até mesmo, enfim, não tenha se reconhecido tão determinada e tão disciplinada? Eu acho que isso é um traço que a gente deve carregar dentro da nossa personalidade, acredito. Uhum. Você deu um exemplo interessante aí, que foi o falecimento do meu pai. Foi uma situação muito difícil que eu me encontrei e eu consegui sair daquilo, ajudar, inclusive, a minha família na época. Mas eu acho que, além da disciplina, no caso da situação lá da empresa do meu pai, foi inteligência emocional. Eu acredito que eu sou uma pessoa que tem muita inteligência emocional para lidar com as situações. É uma característica minha. A disciplina, eu acho que eu me descobri no esporte, que eu sou tão disciplinada. O método de planilha funcionou muito comigo, porque eu aprendi a andar de bicicleta em 2019, naquele curso que eu te falei, né, da Bita, e em abril de 2019... eu fiz o curso e no dia 14 eu assinei o contrato com ela de planilha. Então, eu não sei andar de bicicleta sem planilha. E se ela falar para mim... Planilha, você disse, para receber orientação do treino. Fazer. Então, desde 2019, eu sigo regularmente a planilha. Foi um método que funcionou comigo. Eu não consigo dormir se eu não tiver cumprido aquilo que está planejado para mim. É interessante. Inclusive, a primeira prova que eu fiz,
2 meses que eu estava lá, ela falou assim para mim, você vai fazer uma prova só para você ver o que você acha e tal. Claro, E eu caí. Eu ainda não sabia andar de bicicleta direito. Eu entrei numa poeira, caí eu rompi o ligamento do dedo. E aí eu montei na bicicleta com muita dor, mas eu terminei a prova mesmo com dor. Aí eu descobri que eu sou determinada nesse dia. Eu falei que ia chegar no final, eu cheguei no final mesmo com dor. E aí eu descobri também que eu sou disciplinada. Porque aí eu falei assim, e agora, como é que eu vou pedalar? Como é que eu vou cumprir a planilha? O dedo enfaixado, né? Não tinha jeito de pedalar. Aí eu falei assim, já sei. Me falaram que tem um negócio de rolo. Aí eu descobri que tinha o rolo. Aí eu fui lá na Decathlon, comprei o rolo à noite. E aí fiz o Marcos Paulo montar o rolo. E nós estamos falando de gente que não sabe nada, não sabe nem o que é rolo. Demorou a montar o rolo. Era aquele rolo simples, fixo, mas para entender a engenharia daquilo demorou. Montamos a bicicleta no rolo. Eu cumpri a planilha. Meia-noite, eu estava terminando de fazer minha planilha. Mas dormi sossegado porque eu tinha feito a planilha. Então, eu descobri essa disciplina com o esporte. Eu não imaginava que eu era tão disciplinada, não. E aí, no outro dia, a Bita falou assim, meu Deus do céu, por que você não me contou que você estava nesse estado? Não é assim, a gente muda, a gente reprograma. Quando eu quebrei o braço, foi a mesma coisa. Eu quebrei o braço, fiquei caladinha. Aí tinha planilha. E aí tinha que pedalar 50 quilômetros. Eu bem calada, falei assim, dá para pedalar de gesso. Aí eu fui pra trilha de mountain bike com gesso, com o braço com gesso. Pedalei 50 quilômetros e cheguei com o braço inchado. Aí no outro dia tinha que pedalar mais 50 quilômetros. Eu falei, uai, deu certo ontem, vou hoje de novo. Quando ela descobriu que eu tinha pedalado com gesso, ela ficou louca. Falou assim, Lili, você tem que me avisar, a gente muda o planejamento. Mas eu sou assim. Eu gosto de cumprir o que está planejado. Cara, juro, eu tô aqui surpreso. Que bacana, que legal essa transformação. E a inteligência emocional que você citou, para essas provas que a gente passa esse perrengão, né, ou essas situações que não estão no nosso controle, isso é uma característica excelente, né? Não, boa demais. Tá aí um dos segredos da Lili. Não, eu convenci a mulher que ela tinha que arrumar um lugar para mim dormir. Lá em Santo Antônio, eu esqueci, é Santo Antônio de alguma coisa, a 30 quilômetros da... Eu lá com muita dor no pescoço, qual que foi meu raciocínio? Bom, eu vou chegar lá, vou demorar a chegar lá no PC3 e lá eu não tinha pousada para ficar. E lá no pico, lá na... Como é que chama? Campo Redondo. É meio ermo, só tem pousada, rural, né? Eu não tinha nada, porque meu planejamento não era esse. Eu vou dormir lá onde? É melhor dormir na cidade e ir de madrugada e chegar lá de manhã, porque você poderia subir o pico às 4 da manhã. Tava liberado, né? Uhum. É melhor dormir aqui. Mas também não tinha nada, não tinha pousada, não tinha nada. Eu falei, se o jeito é dormir aqui nessa casa aqui, dessa mulher. Porque eu parei, era eu mais um ciclista. Nós paramos no mercadinho para comprar miojo. Era o que tinha. E eu pedi o dono do mercado para esquentar uma água para a gente fazer o miojo. E ele ficou um pouco comovido com a situação e falou assim, entra aqui. Com pena de vocês. Ficou com pena. Né? Fedendo, né? Aí ele falou assim, entra aqui, eu vou pedir minha esposa para esquentar a água. Quando eu me vi dentro daquela casa, comendo meu miojo... Até os 5 estrelas. Não, miojo com salsicha, tava uma delícia. Aí eu pensei, se é aqui que eu tenho que dormir, né? Só que aí eu perguntei para ela, assim, do jeito que a gente tá conversando. Aqui, você aluga um quarto para mim? Porque eu precisava de dormir umas 2 horas antes de continuar a viagem. A mulher nunca tinha me visto. Como é que ela ia alugar um quarto na casa dela? Ela falou assim, não, infelizmente não tem. E aqui eu não conheço ninguém. Aí eu pensei, gente, agora eu tô lascada. Aí me deu um desespero. E eu falei assim, agora eu vou partir para inteligência emocional. Aí eu comecei a chorar. Mas eu chorei tanto.
Ela ficava olhando, ela ficou olhando pra mim, tipo assim, eu chorando, suja, fedorenta, comendo miojo com salsicha. Aí ela falou assim, peraí, moça, não fica assim não. Eu vou dar um jeito aqui, deixa eu pensar numa coisa. E aí ela conseguiu arrumar uma casinha lá e me colocou lá com um banho quentinho. Tadinha, cobrou R$ 40 pra mim dormir, me botou no quarto, botou o Alessandro, o outro ciclista, no outro quarto. E foi perfeito aquilo, né? Porque aí eu tomei um banho quente, dormi. Acho que foi mais de 2 horas, porque eu saí de lá, era 1h da manhã, para continuar o percurso. Então, assim, isso aí ajuda, né? A gente ser simpático, ser gentil com todo mundo, chorar quando precisa chorar. Ô Lili, e esse teu choro que você relatou no vídeo, eu não sabia desse choro pós-prova, né? Das 3 horas de choro, mas você chorou bastante ao longo da prova. É só uma maneira também de extravasar e de deixar o sentimento, né, extravasar, mas você não se desespera, né? Não é uma coisa eu chorei pouco durante a prova. Ah, chorou pouco? Pouco. Eu chorei só nessa hora. Eu achei no vídeo que você tivesse falado que chorou. Não, eu chorei lá pra mulher. Ah, entendi. Durante a prova eu chorei pouco. Aham. Eu chorei muito depois da prova. Aham. Eu chorei 3 horas depois da prova. Depois eu vim pra casa da minha filha. E ela foi trabalhar e eu fiquei em casa chorando. Eu passava o dia chorando. Eu parei de chorar quando eu cheguei em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui direto para a loja que me apoia. Uhum. E que tem os meus amigos lá, né? O Tiago, o mecânico, o Rafael, o gerente da loja. E quando eu cheguei lá e que eu fui recepcionada, que os meninos me carregaram, literalmente me carregaram, fizeram aquela festa, eu senti ali que meu dever tinha sido cumprido com maestria. Eu me senti acolhida. Aí eu parei de chorar. Mas eu fiquei assim... Sabe quando morre alguém? Eu fiquei desse jeito. Eu fiquei... Toda hora eu tava chorando. Eu não consigo explicar. Que eu tava... Era uma mistura de sentimento muito forte. E aí era incontrolável. Toda hora eu tava chorando. Chorei muito. Mas durante a prova eu chorei pouco. Eu achei que você tivesse chorado bastante durante. Não. Mas de qualquer maneira... Ah, não, desculpa. Eu chorei também quando me perdi. Que as meninas me encontraram lá, eu também chorei. Mas é uma maneira de extravasar, né? Enfim, as emoções, mas não é uma coisa de desespero, né? É uma coisa de, enfim, chora e tudo bem, daqui a pouco eu paro e... Eu nem sei explicar depois da prova por que eu chorava tanto. Talvez Foi a um gente esteja muito descontrole. recente, daqui a pouco você vai começar a acessar o porquê, né? O descontrole, foi um descontrole emocional mesmo, porque eu fiz uma coisa, assim, talvez a maioria das pessoas teria desistido na situação que eu passei, né? E eu consegui enfrentar aquilo, transpor aquilo, foi muito forte, muito intenso. No meu discurso, que eu fiz chorando, eu falei, eu sei que foi difícil para todo mundo, que cada um aqui tem uma história, mas para mim foi arrasador. Foi muito intenso para mim. O Bikeman, assim, foi profundo. Eu não consigo descrever em palavras, mas foi realmente uma experiência muito, mas muito intensa. Então, lidar com essa emoção foi forte demais. Por isso que eu chorei tanto. E tudo que você experimentou nesses últimos 4, 5 anos, desde quando você começou a pedalar, e foram várias provas, né? O próprio Iron Biker, várias provas do Bro e tal. Isso tudo também foi te preparando, né? Porque essa foi a bagagem que te deu, Foi. né? Você não tinha noção que você de fato conseguiria passar... Não vou dizer que... Assim, eu acho que a gente pode dizer que você passou bem, né? Pelos perrengues. Mesmo Caminhos de Rosa, né? Porque você fez ano passado, ganhou... Aí você foi motivada a participar do Biking Man. Você não fez o de 550, né? Que você poderia ter feito. Aí você participou de novo do Caminhos de Rosa esse ano como uma preparação, né? Pro Biking Man. Foi uma baita preparação. Porque esse Caminhos de boa. Rosa... Foi uma preparação assim que fez jus para o que você viria a enfrentar, embora na época você não soubesse? Sim, porque esse Caminhos de Rosa especificamente, eu não sei porquê, eu pedalei muitas horas sozinha.
Muitas horas. O primeiro caminho de rosa que eu fiz, o Thiago, mecânico, ele foi praticamente a prova inteira junto comigo. Ah, foi então totalmente diferente. Então, apesar de não ter me ajudado, eu não considero que ele foi meu gregário, porque ele não me ajudou em nada. Até a cera da bicicleta, da corrente, fui eu que passei. Mas você ter uma companhia ali do seu lado, psicologicamente, muda tudo. Muda tudo. E não é proibido no caminho de rosa. No Bikeman é proibido. E aí, esse caminho de rosa, eu passei a noite praticamente inteira sozinha, a madrugada inteira. Eu larguei 6 horas da manhã e eu cheguei 3 horas da manhã. Eu pedalei a madrugada inteira sozinha. Isso me preparou emocionalmente para enfrentar o Bikeman. Porque no Bikeman eu pedalei muito tempo sozinha também. Então foi uma preparação. Fisicamente, o caminho de rosa, ele te prepara muito porque o terreno é muito difícil. É areião e é muito pó. São uns 300 quilômetros no sertão. Só que é uma paulada só, né? Aham. Então, você dá tudo, porque você sabe que chegou ali, eu gastei 20 horas. 20 horas acabou. O Bikeman não, né? 20 horas você tá só começando, né? Mas ajuda. Ajudou bastante no Bikeman. Foi muito importante eu ter feito Caminhos de Rosa esse ano. E foi uma surpresa ter ganho, tá? Eu não acreditava que eu ia ganhar, não. Você... E como é que você se relaciona com os medos? Desde os medos de ser atacada, o medo de ser atropelado, o medo de cair, o medo de se perder, o medo de que não vai dar certo. Aí você já citou aqui várias vezes que a sua cabeça ia e vinha, né? Situações, isso é normal, não, principalmente nessas provas de ultra distância. Aí como é que você administra isso? Você já aprendeu a lidar com você mesma, com seus pensamentos negativos de alguma maneira para tentar se livrar? Você simplesmente, sei lá, absorve aquele momento, vive e aí, bom, eu sei que vai passar. No fundo você sabe, aí você sai daquilo. Então, no Bikeman eu só senti medo uma vez, a única vez que foi lá em Resende. O medo da madrugada, foi só essa vez. Aham. E eu lidei seguindo, né? Não te paralisa, né? Não me paralisou. Medo de cair, eu caí tanto, mas tanto. Porque eu aprendi a andar de bicicleta andando de mountain bike. Então, eu não ficava em cima da bicicleta. Eu só caía. Uhum. E teve uma vez que a Bita falou assim, pelo amor de Deus, Lili, eu tô com medo de você parar de andar de bicicleta de tanto que você cai. E... assim, eu fui vencendo o medo e fui melhorando e fui parando de cair. Então, eu não tenho muito medo de cair, não. E aí, eu amadureci e hoje eu sou... Eu considero que eu... porque antes eu ia, sabe? Eu soltava a bicicleta sem noção. Hoje, não. Eu tenho mais noção. E outro medo que você falou? O de medo de se perder. O medo de se perder, medo Então, de que não vai dar conta, medo que vai, medo, sei lá, eu não tive, pifar. eu nunca tive medo de não dar conta. Eu vou sempre achando que eu vou dar conta. Eu sou bem positiva. Medo de perder, eu não sabia que era possível se perder tanto. Então, eu não tinha medo. Porque eu só descobri... eu só descobri que eu estava perdida quando eu estava chegando no... Eu não sabia que eu estava perdida, entendeu? Eu estava achando que eu estava de boa. Eu estava feliz da vida. Não, tô ganhando de lavada. Nem imaginava que eu estava numa montanha. Não deu vontade de jogar tudo pro alto e falar, vou embora, vou desistir. Isso aí nunca passou na minha cabeça. Hora nenhuma. Legal. Nada, nunca. Nem com a contratura, nada. Não tive vontade de desistir hora nenhuma. A minha vontade era sempre chegar. E eu ia mudando as estratégias de acordo com as situações que eu ia enfrentando. Quando encontrei com a Helena, eu já tinha passado dos 800 quilômetros, encontrei com ela na... Você já conhecia? Já. Ela morou muito tempo em Belo Horizonte e ela também já treinou com a Bita. Legal. E nós nunca pedalamos juntas, mas eu conhecia. Aí, ela fala até no relato dela que assim, eu estava lascada.
ela sabia que ela me deu um Advil para me tomar. E ela pensou assim, gente, nada para a Lili. Ela tá lascada e ainda tá competindo comigo. Mas eu só deixei de competir com ela quando eu percebi que ela furou o pneu, ela rasgou o pneu. E a gente estava junto na mesma descida. Ela rasgou o pneu, eu olhei e falei assim, era a hora de eu meter o pé e deixar a Helena para trás. Mas eu já sabia, eu já tinha acessado uma área da sabedoria que naquela hora já não importava se eu ia chegar antes ou depois da Helena. Eu tinha que chegar. Então, nessa hora, eu estava enfrentando uma situação e eu fiz uma oração. E eu orei e falei assim, por favor, me ilumina, meu Deus, porque eu preciso de chegar e tá muito difícil. Foi quando eu tive a ideia de parar no hotel por 2 horas, tomar banho, jogar água quente no pescoço e comer, que eu estava precisando de comer também. Comer uma comida de verdade que eu não tinha comido. Então, eu competi e fui mudando as estratégias. Estava numa estratégia ótima, que eu estava conseguindo liderar a prova por 700 e poucos quilômetros. Eu cheguei a pensar que realmente eu ia ganhar a prova. Quando a situação mudou, eu ainda continuei competindo atrás das meninas. Quando eu cheguei na base da montanha, eu descobri que a Laura tinha subido a montanha. A única chance de eu competir com elas era se elas tivessem dormido. Mas elas não dormiram. A Laura não dormiu. Ela subiu. E aí, quando eu vi que ela subiu, eu falei, pronto, em primeiro lugar já não tem jeito. Então, eu vou subir antes da Helena. E eu subi antes da Helena. Só que na descida é que eu vi que minha situação era muito grave. E aí, eu tive que mudar de novo a minha estratégia. Então, ao longo da prova, eu fui mudando de estratégia para poder vencer. E aí, não era mais vencer ninguém. Era me vencer. Era vencer o Bikeman. Né? A minha ideia é muito difícil, me falaram que é muito difícil a pessoa, a primeira vez, completar a prova durante o tempo. Uhum. As 120 horas. E, assim, aí eu tive a real noção de que realmente não é fácil. Porque quando tá tudo perfeito, beleza, você vai. E aí é fácil. Exato. Mas quando começa os perrengues e você tem que vencer você mesmo, e aí eu venci. Eu me venci. E eu venci o Bikeman. Que é muito mais importante que vencer qualquer pessoa, né? É o objetivo final. Eu cumpri. Eu fui finish da primeira vez que eu faço uma prova de 1.000 quilômetros autossuficiente. É difícil, é inacreditável. E eu tenho que me orgulhar disso, mas eu demorei a entender que eu tinha que me orgulhar desse feito. Você acha que você se cobra muito tem se cobrado muito nesses últimos 4 anos? Você é perfeccionista? Você é dessas mulheres super exigentes e tal consigo mesma? Não, eu não sou perfeccionista. Mas acontece que eu absorvi muito a carga de ser a primeira colocada. Entendeu? Porque foi igual no Caminho de Rosa. Todo lugar que eu passava, eu era entrevistada como a primeira mulher a passar naquele lugar. Uhum. No Caminho de Rosa foi a mesma coisa, né? E aí, no Bikeman, eu absorvi muito isso. Essa responsabilidade de ser a primeira colocada. E, de repente, não ser mais. Então, foi frustrante isso. É como se eu estivesse lidando com a perspectiva do outro, né? Claro, você acaba sendo levada pela situação. E você está, de fato, em primeiro lugar, né? De repente, todo mundo perguntando, e aí, como é que tá? E tal. Não é que sobe a cabeça, mas você acaba, enfim, achando que existe a possibilidade, até porque você está na frente, né? Não precisa de meias palavras. Sobe a cabeça mesmo. Sobe. O ser humano, ele é imperfeito. Entendeu? E aí, aquilo estava sendo, talvez, mais importante do que a prova. Uhum. Talvez foi uma lição para mim. Não é mais importante o lugar que você chega. Importante é você chegar. Mas talvez aquilo estivesse tomando lugar, uma perspectiva maior do que deveria estar realmente sendo, né? Foi uma lição. A gente tem tudo na vida a gente tem que tirar uma lição. Eu tirei essa.
Você... Eu quero falar de duas coisas aqui. Eu quero que depois você me conte como é que é. Se foi você que levou o seu marido para bike, ou se foi... ou se foi ele que acabou também te motivando, se ele já pedalava quando você começou a pedalar. Você diz que é uma história engraçada ou curiosa, mas você já pedalou, né, com o dedo machucado, com o braço quebrado? Qual foi já fez um bike man, Caminhos de Rosa? Qual foi a maior loucura que você já fez pela bicicleta, pelo treino ou pela competição? Tem pouco tempo que eu fiz. Fala. Em novembro do ano passado, eu entrei numa vala de mountain bike, entrei numa vala errado. E eu levei um tombo muito feio. E eu quebrei o húmero proximal, aqui no braço esquerdo. Aí eu fui pro hospital, eu fiquei muito machucado, o rosto todo detonado. Aí eu fui pro hospital lá em Belo Horizonte, a Bárbara foi comigo. Só que eles fizeram o raio-x e não descobriu a fratura. Eu fui para casa e eu não conseguia levantar o braço. Porque como ele estava fraturado, eu não levantava. Eu tinha que ter sido imobilizado e não fui imobilizado. E aí eu comecei a treinar o braço quebrado. Treinava. Eu falava assim, eu tenho que andar de bicicleta, então eu vou treinar, ficar levantando ele. E eu fiz a minha própria fisioterapia, sem saber que ele estava quebrado. Só que ele não levantava totalmente, completamente, não. E aí, acho que tinha, sei lá, uns 15 dias, a Bárbara falou assim, mãe, isso não tá certo. Então, algo errado aí. Você tá pedalando, já tinha voltado a pedalar, dirigir, mas ele não levanta todo, mãe. Tem uma coisa errada, volta no médico. Aí eu voltei. Quando eu voltei no médico especialista em ombro, ele fez a ressonância e descobriu que eu estava com uma fratura. E ele falou assim, meu Deus do céu, como é que você está conseguindo fazer isso tudo que você está fazendo? Porque você tinha que estar com o braço imobilizado e você me vem aqui com o braço quebrado e reabilitado. Aí eu falei, então, doutor, já que eu reabilitei o braço quebrado, eu posso continuar andando de bicicleta? Aí ele falou assim, vamos fazer um trato. Você pode continuar andando de bicicleta, mas você anda só de speed. Eu falei, tá bom, não vai andar de mountain bike. Eu falei, não, tá bom, já tô andando só de speed mesmo, porque eu ainda tava sentindo dor, né? Só que ele não fazia ideia do que é o meu andar de bicicleta, né? Ele liberou. Então, eu acho que foi... eu não recomendo isso não, viu, gente? Não, pelo amor de Deus. Mas eu reabilitei meu braço sozinha. E quem que são suas inspirações hoje, agora que você já está um pouco mais familiarizada, né? Você disse que segue o Mexerica, você já conhece as pessoas. Você já pedalou lá com a turma do Bro, né? No desafio do Bro, né? Aquela história das voltas lá na Lagoa e tal. Quem são as pessoas assim que hoje te motivam, ou até mesmo que não sejam da bike? Então, são tantas pessoas que me motivam. O Bro é um cara espetacular, né? Ele é meio, assim, eu acho que eu tenho um espírito, às vezes, meio do Bro, né? Que ele tá todo quebrado e tá lá pedalando, né? Ele é uma inspiração, mas a minha primeira inspiração não foi ele, foi a esposa dele. Carol. Inclusive, eu tenho uma história interessante, porque quando o Bro inventou a história lá de dar a volta na Lagoa da Pampulha, em abaixo de 1h18, feminino, 3 voltas, que é muito rápido, no pelotão da brutalidade, eu comecei a treinar para fazer as voltas. E quando eu consegui, na época, eu acho que fui a 4ª a conseguir. Tinha conseguido a Priscila Benício, a Dani, todas as mulheres que já eram atletas. E eu fui lá, a Lili. E aí eu mostrei para as outras mulheres que era possível qualquer mulher que quisesse realmente, que não fosse atleta profissional, conseguir, né? Mas aí todo mundo ganhava o manto da brutalidade pelo Bro, pelas mãos dele, né? E eu falei assim aqui, eu não quero um manto pelas suas mãos. Eu só aceito se a Carol me der E foi ela que foi me entregar o uniforme do pelotão da brutalidade. Então eu acho que interessante são as pessoas reais, né? Não são só as pessoas do Instagram. Uhum. Então a Carol foi minha primeira inspiração e ela não é uma atleta profissional, né? Uhum. É uma pessoa comum.
o Mexerica do ultraciclismo e o Léo pedalando pelo mundo é uma inspiração, né? Pelas coisas fantásticas que eles fazem. Mas a minha treinadora é uma inspiração, porque uma mulher ela hoje tem 2 criancinhas e ela tá sempre treinando, arrumando um jeito e tal. Ela continua sendo uma inspiração para mim. Então são pessoas normais, comuns que nos inspiram. Eu acho que basicamente isso. Como as Lilis, né? Eu acabei tornando... Às vezes eu recebo muita mensagem que Caramba! Que eu sou inspiração para algumas mulheres. Definitivamente. Definitivamente. Eu recebo muitas mensagens. E é muito legal, às vezes... no Iron Bike, ano passado, uma atleta pediu para tirar foto comigo. Eu olhei assim e falei assim, gente, mas eu nem sou famosa, você tá querendo tirar foto comigo? Mas porque de alguma forma, pelo Instagram, eu motivei, eu inspirei. O que a gente tem hoje, por conta da tecnologia, da internet, das redes sociais, é isso, né? São pessoas, e eu recebo muitas aqui, são pessoas, entre aspas, comuns, né? Eu acho que todo mundo é comum, por isso que eu digo entre aspas, né? Todo mundo é igual, todos nós somos iguais, a gente tem os mesmos potenciais, né? Mas tem pessoas como você, né? Que de repente se envolve com a bicicleta, não quer parar de pedalar nunca e não só se contenta em dar umas voltinhas para lá e para cá ou treinar pura e simplesmente para fazer coisas mais triviais, você vai se envolvendo com provas cada vez mais complicadas, complexas e chegou onde você chegou. Não, e eu acredito muito nisso, que ninguém é melhor que ninguém. Exato. Por isso que eu não me intimido, não. Eu vou e quero. O que você diria para Lili lá de 2018, 2017, antes de você... por que você foi olhar esse vídeo no Instagram? Assim? Como é que você já conhecia o Bro? Você já seguia? Foi o algoritmo que te mostrou? Eu tava meio assim, depressão, mas não reconhecia que eu estava em depressão. Eu estava com depressão e eu queria sair daquela situação e eu precisava de fazer alguma coisa que me fizesse feliz, como o mergulho me fazia. Autoestima, né? E aí eu estava procurando um hobby, entendeu? Porque o sax não estava me preenchendo como eu gostaria que me preenchesse. Não era só aquilo, precisava de algo mais. E eu pensei em voltar a andar a cavalo, porque quando era criança eu andava a cavalo. Mas eu sofri um acidente que quase me... assim, meio assustador, né? O cavalo... Eu caí, bati com a coluna no chão, o cavalo quase me pisoteou. E aí eu pensei em praticar o hipismo e tirar o medo, porque eu peguei um certo trauma. E aí eu me matriculei numa aula experimental de hipismo, lá em Belo Horizonte mesmo. E aí nessa semana... o Instagram me apareceu, não sei se era vídeo patrocinado, me apareceu o Bro, não conhecia, nem sabia quem era. E era um vídeo ele ensinando a Carol a colocar sapatilha, clipar e desclipar. E quando eu vi o vídeo da Carol, ele ensinando, eu falei, gente, mas esse negócio de andar de bicicleta acho que é legal. Talvez seja isso. E por que você achou que poderia ser legal? Sei lá, eu acho que eu sempre gostei de bicicleta, mas não tive chance, oportunidade. Foi quando eu mandei um direct pra Amandinha, que é a cunhada dele, pedindo se ela me daria uma aula de bike. Porque eu tinha bicicleta. Aí ela falou assim, não, eu não dou aula não, mas eu te indico uma mulher que dá. Que eu queria uma mulher. E foi quando ela me indicou a Bita Lapertosa. E eu, coincidentemente, quando eu mandei a mensagem pra ela tinha uma vaga nesse curso de iniciante naquela semana. E eu cheguei pro meu esposo e falei pra ele, eu quero fazer uma aula de bike. E ele falou assim, aula de bike? Você vai gastar dinheiro com isso? Ninguém faz aula de bike. Bicicleta a gente pega e anda. Aí eu falei assim, não, mas eu não gasto com nada, não faço nada, é isso que eu quero. Ele falou assim, então vai lá e faz. E foi quando eu comecei. E ele andava de bicicleta também, se queria saber. Mas ele andava pouco. A gente tinha uma bicicleta, ele tinha uma mountain bike de entrada e eu tinha uma bicicleta urbana. De vez em quando a gente dava uma volta na lagoa, mas eu ficava muito para trás.
E era, assim, chato, né? Porque estava sempre na frente, eu sempre atrás. E quando eu fiz esse curso, e logo em seguida eu comecei a fazer a planilha, e aí a gente começou a andar na lagoa, eu fazendo a planilha, né? E aí a situação inverteu. Ele começou a ficar para trás e eu para frente. E ele falou assim: o que tá acontecendo que você tá ficando, que eu tô ficando para trás? Eu falei assim: olha, você tem que fazer esse negócio de planilha, que é muito bom. E aí eu dei de presente para ele a assessoria com a Bita. Falei assim: faz 6 meses de assessoria. Comprei o uniforme, embrulhei no papel de presente lá da assessoria, dei 6 meses e ele tá na assessoria também. Só que eu peguei mais gosto que ele, mas ele também pedala. Então, eu ainda continuo deixando ele para trás. Legal. E o que você diria, então, para a Eliana ali de 2018, 2017, ó, que você estava nessa situação ruim, trabalhando e, enfim, sobrepeso e não via motivação para... Vai andar de bicicleta. Você já pensou se você tivesse começado a pedalar com 25? O que teria acontecido? Não, eu já pensei se eu tivesse aprendido o esporte na adolescência. Você estaria diante de uma atleta profissional de mountain bike. Absoluta certeza. Que legal. Eu tenho certeza. Porque a pessoa que apaixonou pela bicicleta como eu apaixonei, se tivesse aprendido na infância, pensa o que seria hoje. Com certeza. Você já deve ter, talvez, não sei se você já entrevistou a Érica Gramselli. Ainda não. Então, é uma grande atleta, né? Talvez eu seria uma Érica Gramselli, sei lá. E eu achei num post bem recente, eu não lembro se foi agora ou se faz algumas semanas, que você escreveu assim: e meu nome ainda vai ser muito falado nesse meio. Você colocou na legenda depois no final: e meu nome vai ser muito falado no meio da bike. Hoje, com a sua perspectiva, né, a gente está aqui já no finalzinho quase de 2024, você terminou o Bikeman, fez o Letap. Aonde que você quer chegar? O que você quis dizer com essa frase? É porque eu gostei muito do ultraciclismo. E não, tenho certeza que o meu nome vai ser muito falado no ultraciclismo. Um atleta do Bikeman falou: Lili, você já é uma ultraciclista. Você já é. E é só o começo. É lógico que não é só você querer, porque existe a questão financeira também, é um esporte caro, e a gente precisa de apoiadores para poder conseguir fazer tudo que a gente quer. Mas se depender só de mim, não paro mais, não. Eu acho que... não sei se seria muita prepotência, mas uma das maiores ultraciclistas do Brasil, eu acho que eu tenho capacidade para ser. Que legal, meu. Tem algum plano aí já que você pode revelar em mente para o ano que vem? Então, eu gostaria de fazer Ou um sonho que você já descobriu que existe, a Cross Andes, a TCR? Então, eu tenho um sonho antigo, que é fazer o Brasil Ride de Bahia. É antigo. Sempre tive vontade de fazer e ainda não pude realizá-lo. Mas agora eu quero fazer o Across Andes, com certeza. Então, se eu conseguir aí apoio, o ano que vem eu vou estar no Across Andes, absoluta certeza. E eu quero fazer o Bikeman também de novo, né? Tem que ver aí como é que vai ser a agenda para esse tanto de coisa. Cara, parabéns, que legal. É uma inspiração mesmo, Lili. Olha, eu vou te falar, mais de 400 convidados e só passa gente fera aqui. Mas tem pessoas como você que emanam de novo essa energia e essa ligação com o esporte, né? E o Endorfina é sobre isso. Pode ser a bike, pode ser a corrida, pode ser o esporte que for. Mas que emanam essa energia e você com certeza é uma dessas, viu? Pode ter certeza, porque dá para sentir na pele. E uma história bastante inusitada justamente por você ter tido esse histórico de não ter tido um histórico, né? Com esporte. De repente, com 42 anos, você está
se descobrindo, se redescobrindo e chegou onde você chegou agora no finalzinho de 2024. Parabéns. Tô fazendo 47. Caramba, né? Segura, hein? Imaginou a Lili com 50, então? Já pensou? Ultraciclista? Famosa, hein? Você conhece a Daniela Genovese? Então, eu não conheço, mas eu ouvi falar dela. Houve o episódio do Endorfina com ela, eu gravei com ela depois da segunda vitória dela no Race Across America, né? E ela é uma super atleta, e aí ela teve um histórico de atleta e tal, mas assim, ela fez o Race Across America, ganhou, aí parou, 10 anos depois ela voltou, eu não lembro se foi com 50, mas deve ter sido, e ela voltou lá e ganhou de novo, né? Ela é uma mulher bacana para você conhecer, viu? Que Essa legal. É uma mulher bacana, com uma história legal e também com uma... Enfim, uma maneira de encarar o ultraciclismo que é super diferente também de todos os outros ultraciclistas que eu conheci. Vale a pena, é um grande exemplo. Ah, eu vou assistir com certeza. Que legal. Vai ser minha próxima inspiração, pelo visto. Olha, a Daniela Genovese definitivamente é. Muito obrigado. Quem por acaso não te conhece ainda, quer te conhecer, quer te seguir no Instagram, é Eliana Tamietti. Tamietti. Arroba Eliana Tamietti. TTI. É Pronto. isso. Eliana Tamietti, com 2 T's. Eu vou colocar no post do episódio de hoje também um link direto. Muito obrigado, parabéns, bom descanso. Agora você precisa descansar um pouquinho, né? Mesmo que seja pedalando. Tem que descansar. E boa sorte nas tuas empreitadas. Eu vou estar aqui acompanhando e a qualquer momento eu te chamo de volta aqui se você for por Across Andes ou... sei lá, se você vai fazer vai pedalando daqui até o Alasca, vai dar uma de Léo pedalando pelo mundo, enfim. Parabéns, Li, uma inspiração mesmo. Obrigada. Saúde para você. É uma honra. Obrigado. É isso, espero que você tenha curtido mais essa conversa incrível, mais uma mulher com uma força, com uma energia fenomenal. E aquilo que eu falei lá no começo, né? Quando a gente quer, a gente consegue, basta querer e querer de verdade. E essa acho que é a grande história, que é a grande inspiração desse episódio. Eu vou colocar no post do episódio de hoje o link para o Instagram da Eliana. Se você segue a Lili, você segue o Endorfina no Instagram, no @endorfinabr, você já vai ter visto lá e passa a seguir ela. Manda uma mensagem para ela, ela vai ficar contente. Estava conversando agora aqui com ela. Ela adora essa interação também aí com os seguidores, com os ouvintes, com as pessoas que passaram a admirá-la e de fato tem uma história incrível. Várias pessoas que a gente mencionou aqui já passaram pelo Endorfina, a começar pela Helena Coelho, que também fez o Biking Man e chegou em segundo lugar, né? A Lili aqui falou um pouquinho aí sobre as passagens dela, algumas passagens com a Helena. O Thiago Bro Bruto já passou por aqui, já faz alguns anos, um cara fantástico e um verdadeiro showman. Por isso que eu mencionei aqui na abertura que ele é além de um super ciclista, um cara simpaticíssimo, um super comerciante, um showman. O Thiago Boruto, a Raquel Gontijo, me lembrei aqui dela. A Carol Maier, que também é uma mergulhadora que se tornou ciclista, ela é recordista mundial de apneia, uma história incrível também da Carol. O Vinícius Martins, organizadora do Biking Man, a mulher dele, a Paty Volpato, que terminou o Biking Man ano passado, esse ano agora, nesse momento, devem estar curtindo o nascimento do seu primeiro filho, primogênito. O Fernando Zogaib, que também já venceu a primeira edição do Biking Man, e a Vicky de Sá, eu não lembro que edição que ela ganhou, se foi a primeira ou a segunda, mas enfim, são pessoas que já passaram por aqui. Você encontra esses episódios e todos na versão de vídeo no YouTube ou na versão de áudio no agregador de podcasts da sua escolha. Siga Endorfina no YouTube, no Endorfina BR, siga Endorfina no Instagram, Endorfina BR. E o meu site é o endorfinabr.com, onde você encontra links para todos os episódios, para vários assuntos que foram tratados com cada um dos convidados, muitas vezes outros podcasts, muitas vezes matérias, entrevistas e as redes sociais que os convidados recomendam a gente utilizar. E é isso. Até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado sensacional que você não perde por esperar. Eu vejo você lá, eu conto com a sua audiência lá. Obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.